Posso fazer uma pergunta? Só uma? Por que eu? Creio que seja a única pergunta que importa. O homem. O Zorro amplia tudo que há lá dentro. Então, o bom se torna ótimo. O mal se torna pior. Por isso você foi escolhido. Porque um homem forte, que sempre reconheceu o poder, pode perder o respeito por esse poder. Mas um homem fraco conhece o valor da força e conhece a compaixão. Obrigado. Eu acho. Você já se sentiu fraco? Não estou falando só de cansaço físico ou músculos. Estou falando daquela fraqueza que ninguém vê. Aquela que surge quando você percebe que não tem todas as respostas, que não consegue controlar tudo, que está tentando, mas não dá mais conta. Vivemos em um mundo que exalta a força, a produtividade, o sucesso. Somos ensinados desde cedo a não mostrar nossas fragilidades, a ser fortes o tempo todo. Mas e se eu te dissesse que há um tipo de força que só nasce quando a gente se permite ser fraco? Pode parecer estranho no começo, mas essa é uma das verdades mais transformadoras, uma verdade que vira a lógica do mundo de cabeça para baixo. Mas como assim? Que tipo de força é essa que se revela na fraqueza? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então respira fundo, porque talvez o seu maior ponto de força esteja exatamente onde você se sente mais fraco. A sociedade em que vivemos tem uma mensagem bem clara: seja forte. Essa ideia está por todos os lados. Nas propagandas, nos filmes, nas redes sociais, a gente aprende a competir, a comparar, a esconder qualquer sinal de fraqueza. E o resultado? Pessoas sobrecarregadas, ansiosas, cansadas de tentar parecer fortes o tempo todo. É como se houvesse uma pressão constante para ser invencível, mesmo quando por dentro estamos caindo aos pedaços. Quantas vezes você já sorriu quando na verdade queria chorar? Quantas vezes já disse tá tudo bem só para não preocupar ninguém? Ser forte neste mundo virou sinônimo de não demonstrar dor, não pedir ajuda, não mostrar vulnerabilidade. Mas será que isso é força de verdade? C.S. Lewis disse uma vez: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Ou seja, é justamente na dor, na fraqueza, que muitas vezes ele encontra espaço para agir. Mas o mundo não nos ensina a ouvir, ensina a seguir em frente, a dar conta, a vencer, mesmo que isso nos custe a alma. E o mais curioso é que quanto mais tentamos parecer fortes, mais nos sentimos fracos por dentro. Porque é um cansaço que não se resolve com descanso, mas com rendição, com verdade, com humildade. E é nesse ponto que a fé nos oferece um caminho completamente diferente. Não é sobre fingir que está tudo bem, é sobre admitir que não está e descobrir que a verdadeira força nasce aí. O apóstolo Paulo foi sem dúvida um dos maiores líderes da fé cristã. Um homem de coragem, sabedoria e com uma história de transformação impressionante. Mas o que pouca gente fala é que mesmo depois de se tornar esse grande exemplo de fé, Paulo continuou enfrentando lutas internas. Ele fala em uma de suas cartas sobre um espinho na carne, algo que o incomodava profundamente, algo que ele pediu 3 vezes para Deus tirar e Deus não tirou. Não sabemos exatamente o que era esse espinho. Pode ter sido uma doença, uma limitação física, uma aflição emocional ou até uma perseguição constante. Mas o que importa aqui não é o tipo de espinho, e sim a resposta que ele recebeu de Deus. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa resposta muda tudo. Paulo queria ser forte, queria ser pleno, capaz, livre daquela dor. Mas Deus o convida a algo muito maior, a descobrir que a presença dele é suficiente, que a graça dele basta. E então Paulo, em vez de esconder sua fraqueza, ele passa a se gloriar nela. Sim, ele diz com todas as letras: portanto, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Parece loucura, não? Mas é uma loucura cheia de sabedoria, porque Paulo entendeu que é quando reconhecemos nossas limitações que Deus pode agir com mais liberdade. Não se trata de amar o sofrimento, mas de aprender que a fragilidade não é inimiga da fé, ela é o lugar onde a graça floresce. Paulo deixou de depender da própria força e começou a viver apoiado em algo muito mais firme, o amor de Deus que sustenta, mesmo quando tudo balança. E às vezes tudo o que precisamos fazer é parar de resistir e permitir que Deus nos fortaleça, não apesar da nossa fraqueza, mas por meio dela.
Por isso, ser fraco na prática não significa desistir, não significa se entregar à dor ou cruzar os braços diante dos desafios. Também não significa viver reclamando, se fazendo de vítima. Ser fraco à luz do Evangelho é reconhecer os próprios limites com honestidade e humildade. É escolher depender, é escolher confiar. É sair do papel de quem precisa ter todas as respostas e aprender a escutar. Na prática, ser fraco é pedir perdão quando erra, em vez de tentar se justificar. Procurar ajuda profissional quando a mente não está bem, sem vergonha. Orar sem palavras bonitas, mas com o coração sincero e quebrantado. Dizer não estou bem para alguém de confiança, ao invés de se esconder atrás de máscaras. Ser fraco, no entanto, é ser real. E ser real é o primeiro passo para experimentar a força que vem de Deus. A Bíblia está cheia de pessoas fracas que foram usadas de maneira poderosa. Moisés que dizia não saber falar bem, Gideão que se achava o menor de sua casa, Jeremias que disse ser apenas uma criança, Pedro que negou Jesus e chorou amargamente. Nenhum deles era forte aos olhos do mundo, mas foram homens transformados pela graça, porque aceitaram suas fraquezas e deixaram Deus agir nelas. E com a gente não é diferente. Pois em algum momento da vida, todos nós aprendemos que não temos controle de tudo. E é aí que muitas pessoas entram em crise, mas é aí também que muitos descobrem um novo caminho, o da dependência de Deus. E isso não é um sinal de imaturidade. Na verdade, é sinal de sabedoria. É quando você entende que não precisa ser suficiente, não precisa carregar o mundo nas costas, não precisa ser perfeito, porque tem alguém que é forte quando você é fraco. A fé não nos chama para uma vida de autossuficiência. Ela nos convida para uma vida de relacionamento com um Pai que cuida, sustenta e fortalece. É isso que Jesus diz quando falou: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Não é sobre fazer grandes coisas com as próprias mãos, mas permanecer ligado à fonte, como um galho que não precisa produzir fruto por esforço, só precisa estar conectado à videira. E quando estamos conectados, a graça flui. Ser fraco à luz da fé não é vergonha, é a beleza de reconhecer que somos humanos e que isso é suficiente para Deus agir. Na contramão de um mundo que valoriza apenas performance, sucesso e força aparente, a fraqueza revela onde termina a nossa capacidade e onde começa a graça. E é aí que o milagre acontece. A paz que você não consegue produzir sozinho, a sabedoria que não vem dos livros, a força que não nasce da força, tudo isso vem dele. Quando nos rendemos, quando deixamos de lutar contra nós mesmos e entregamos o controle nas mãos de Deus. Essa é a beleza de ser fraco. Não se trata de desistir da vida. Se trata de viver com leveza, com fé, sabendo que não estamos sozinhos, que somos cuidados, que somos sustentados. E se hoje você se sente fraco, lembre-se, esse pode ser exatamente o lugar onde Deus vai revelar sua força. Por isso, se permita ser fraco, porque a graça te basta.